Dr. James Redbeard estava de joelhos na trincheira de escavação quando sua pá atingiu algo que não deveria estar ali. 2h37 da tarde de uma terça-feira sufocante de julho em Illinois, e ele acabará de encontrar algo que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre Calquia, a maior cidade pré-colombiana ao norte do México, misteriosamente abandonada há 600 anos. Mas quando limpou cuidadosamente a terra revelando o objeto, seu estômago afundou. Não por causa da descoberta em si. Por causa do que ela significava para as 16 pessoas cujos empregos dependiam de ele nunca encontrar exatamente isso. A peça de cerâmica em suas mãos tinha marcação inconfundível, datação de carbono provaria depois que era de 1425 d.C. 75 anos após Calquia supostamente ter sido abandonada. E não era peça isolada. Ao redor dela, camadas de solo queimado, restos de milho carbonizado, fragmentos de ferramentas. Pessoas tinham vivido aqui. Muito tempo depois que todos os livros diziam que a cidade estava vazia. James olhou para cima da trincheira. A 200 metros, ele via os tratores estacionados, equipamento da Riverside Development Corporation esperando para começar construção do novo shopping center. Contrato assinado. Investimento de 340 milhões de dólares. 1.000 empregos prometidos para a comunidade carente de Collinsville. E tudo dependia de Calquia Mounds não ter significância arqueológica adicional nesta área específica. O telefone de James vibrou. Mensagem de texto de David Kowalski, diretor do Departamento de Antropologia da Universidade, seu chefe direto há 8 anos, reunião urgente. Meu escritório. 4 horas, não atrase. James sabia o que significava. Alguém tinha visto algo. Talvez o assistente graduando que estava com ele esta manhã. Talvez as câmeras de segurança que Riverside tinha generosamente instalado ao redor do sítio para proteção. Ele fotografou a cerâmica de 3 ângulos com seu celular pessoal, não a câmera oficial da escavação. Colocou o artefato cuidadosamente em saco plástico, etiquetou com localização GPS precisa. Depois enterrou o saco em sua mochila, embaixo do almoço que não comera. Tecnicamente, remover artefato sem registro adequado violava todos os protocolos. Poderia custar sua licença de arqueólogo. Mas deixá-lo aqui, onde desapareceria misteriosamente antes de amanhã. Isso violava algo mais profundo. James tinha 41 anos. 3 décadas desde que deixará a reserva Osage em Oklahoma, determinado a estudar o passado dos povos nativos através de ciência, não apenas tradição oral. PhD em Antropologia pela Northwestern. 12 anos ensinando. 47 papers publicados. Reputação sólida. E tudo isso evaporaria se fizesse o que precisava fazer. Subiu da trincheira, limpando suor e terra do rosto. O sol de julho transformava Illinois em forno. Ao longe, Monks Mound se erguia, estrutura de terra de 30 metros construída pedra por pedra, cesta por cesta, por civilização que ninguém entendia completamente. 10.000 pessoas tinham vivido aqui no auge. Talvez 20.000. Mais populoso que Londres da mesma época. Praças cerimoniais. Sistema complexo de comércio. Astronomia sofisticada. E então, por volta de 1350 d.C., começaram a partir. Teorias abundavam. Mudanças climáticas. Desflorestamento causando erosão. Superpopulação esgotando recursos. Conflitos políticos. Doenças. Combinação de tudo isso. Mas ninguém, nenhum acadêmico sério, sugerira que Calquia não foi completamente abandonada. Que pequenos grupos permaneceram décadas depois. Que talvez o mistério de seu desaparecimento fosse menos dramático e mais humano. Essa cerâmica mudava a narrativa inteira. E narrativas, James aprenderá dolorosamente, eram tudo. Dr. Redbeard. Voz estridente cortou seus pensamentos. Margaret Shen, representante de relações comunitárias da Riverside, marchando em sua direção com saltos que afundavam na grama. Ouvi que houve progresso hoje na sua escavação final. Ótimas notícias. Código para: você encontrou algo que vai atrasar meu shopping? Apenas rotina, James respondeu, ajustando mochila nos ombros. Terminando documentação. Maravilhoso. Sorriso praticado demais. Porque, como sabe, temos prazo.
Início de construção é 1º de agosto. 3 semanas. O prefeito está muito animado com empregos. Entendo. E claro, ela baixou a voz conspiratorialmente. A doação de 2 milhões da Riverside para novo laboratório de antropologia da universidade está condicionada a cronograma ser mantido. Seria pena se... Ela deixou frase pendurada. Mensagem estava clara. Coopere e sua universidade fica rica. Cause problemas, e bem. Margarete se afastou, deixando rastro de perfume caro e ameaças veladas. James caminhou até seu carro, Honda Civic 2009 com 240 mil quilômetros. No banco de trás, caixa com mais artefatos que oficialmente não existiam. Coletados nas últimas 2 semanas. Todos sugerindo mesma coisa impossível. Ocupação continuada muito além de 1350 d.C. Ele não era o primeiro a suspeitar. Havia rumores, sussurros em conferências arqueológicas. Mas ninguém tinha provas sólidas. E ninguém queria arriscar carreira desafiando o consenso acadêmico. Especialmente quando tanto dinheiro estava em jogo. James ligou o carro, ar-condicionado lutando contra calor de Illinois. Olhou para Monksmoor no retrovisor, monumento à civilização que o mundo chamava de perdida, construído por pessoas que o mundo chamava de primitivas, abandonado por razões que o mundo chamava de misteriosas. Mas e se nada disso fosse verdade? E se a história real fosse mais complexa, menos conveniente, menos vendável? Ele tinha 3 horas até reunião com Kowalski. 3 horas para decidir se jogaria fora tudo que construíra por verdade que ninguém queria ouvir. No bolso, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, mensagem de número não identificado. Sei o que você encontrou. Precisamos conversar. Encontro no Café Arroviada às 18 horas. Venha sozinho. James sentiu calafrios apesar do calor. Alguém estava observando. Alguém sabia. E de repente, não era apenas sobre carreira ou dinheiro. Era sobre algo maior, sobre quem controla a história, quem decide o que é verdade, e o que acontece quando inconveniente descobrir que estivemos errados o tempo todo. Se você quer saber o que James descobriu nas ruínas de Calquia que pessoas poderosas não querem que você saiba, e como uma cidade perdida há 600 anos pode mudar tudo sobre como entendemos nosso passado, se inscreve no canal, porque essa jornada está apenas começando. James chegou ao escritório de David Kowalski 10 minutos adiantado. Estratégia deliberada. Aparecer ansioso demais parecia suspeito, mas pontual demais parecia desafiador. A sala cheirava a café velho e livros empoeirados, paredes cobertas com mapas de sítios arqueológicos ao redor do mundo. Kowalski estava ao telefone quando James entrou. Gesticulou para ele sentar, mas não interrompeu a ligação. Sim, senador. Entendo perfeitamente suas preocupações. Não, garanto que a arqueologia não atrasará desenvolvimento. Claro, empregos são prioridade. James sentiu náusea crescente. Senador Mitchell Thompson, político local cuja campanha de reeleição dependia fortemente de promessa de revitalização econômica através do projeto Riverside. Kowalski desligou, esfregou o rosto cansado. Tinha 58 anos, cabelos completamente brancos, olhos que já viram demais. Bom homem, no fundo. Mas homem cansado de lutar batalhas impossíveis contra dinheiro infinito. James. Não era cumprimento. Era lamento. Me diz que não encontrou nada hoje. David. Por favor. Kowalski levantou a mão. Apenas me diz que podemos assinar relatório final amanhã dizendo que a área está livre para construção. Não posso fazer isso. Silêncio pesado. Kowalski se recostou na cadeira, que rangeu em protesto. O que você encontrou? James tirou foto no celular. Mostrou a cerâmica. Datação preliminar sugere 1425, possivelmente mais tarde. Há uma camada inteira de ocupação que ninguém documentou. David, pessoas viveram ali por gerações depois que supostamente partiram. E você removeu o artefato do sítio. Não era pergunta. Kowalski sabia. Tinha que proteger evidência. De quê? Do processo científico adequado. Kowalski se inclinou para a frente. James, você está a tempo suficiente neste campo para saber como funciona.
Riverside contratou firma de consultoria arqueológica independente que já aprovou 90% do sítio. Você foi trazido como formalidade acadêmica final. Sua função era confirmar, não descobrir. Minha função é encontrar verdade. Verdade. Kowalski deu risada amarga. Você acha que verdade paga salários? Mantém laboratórios abertos. Financia pesquisas de estudantes. Ele apontou para a janela com vista para campus. Temos 143 alunos de graduação em antropologia este ano. Metade deles são primeira geração na universidade. Você sabe quantos conseguiriam continuar se cortássemos programas por falta de funding? James conhecia esse argumento. Tinha usado versões dele durante anos justificando compromissos menores. 2 milhões de dólares, James. Novo laboratório. Equipamento de última geração. Bolsas para 10 estudantes de mestrado. Tudo isso evapora se você explodir esse projeto. E se eu estiver certo? Se Kalkia não foi abandonada da forma que pensávamos? Então você publica paper daqui 5 anos quando encontrar outro sítio para provar isso. Kowalski suspirou. Olha, eu entendo. Você é Osage. Essa história importa para você de forma pessoal. Mas James, ser objetivo como cientista significa às vezes separar identidade pessoal de trabalho profissional. A frase pairou no ar como insulto mal disfarçado. James sentiu raiva familiar, o peso de sempre ter que ser objetivo sobre destruição de sua própria herança enquanto colegas brancos escreviam emocionalmente sobre Grécia e Roma. David, não é sobre identidade. É sobre fatos. Evidências físicas. Que podem ser reinterpretadas. Kowalski abriu gaveta, retirou o envelope grosso. Empurrou pela mesa. Riverside está preparada para oferecer consultoria privada. 50 mil dólares por ano durante 3 anos. Seu nome em placa do novo laboratório. Primeira escolha de projetos de pesquisa. James olhou para o envelope sem tocá-lo. Isso é suborno. É investimento em futuro da arqueologia regional. Kowalski se levantou, caminhou até a janela. James, você é bom arqueólogo. Mas não é o único. Se recusar isso, encontraremos alguém que assine relatório. E você? Você vira aquele cara. O problemático. O ativista disfarçado de cientista. Boa sorte conseguindo funding depois disso. James ficou em silêncio. Kowalski tinha razão sobre mecânica de poder. Sistema era projetado para punir dissidência. Tenho até amanhã meio-dia para decisão, Kowalski finalizou. Depois disso, tiro você do projeto e trago o substituto. James saiu do escritório com o envelope ainda na mesa. Dirigiu direto para a Roviat Café, pequeno estabelecimento no centro de Collinsville, longe de campos e olhos curiosos. Chegou às 17h50. O café estava quase vazio, apenas barista entediado e homem idoso lendo jornal no canto. James pediu café preto, sentou próximo à janela onde podia ver porta. Às 18h05, porta se abriu. Mulher entrou, talvez 65 anos, cabelos grisalhos em trança longa, rosto marcado por sol e tempo. Roupa simples, mas de qualidade. Carregava pasta de couro desgastada. Ela olhou ao redor, localizou James, caminhou direto até sua mesa. Dr. Redbeard. Voz baixa mas firme. Quem é você? Sarah Viteorsi. Ela sentou sem pedir permissão. Minha família é Osage, como a sua. Mas também somos descendentes diretos de pessoas que viveram em Kalkia. James a estudou. Kalkia foi abandonada séculos antes de europeus chegarem. Como? Não foi abandonada. Foi dispersada. Sarah abriu a pasta, retirou o documento antigo, papel amarelado, escrita à mão. Minha bisavó contou histórias que sua bisavó contou. História oral preservada por gerações. Pessoas não desapareceram de Kalkia. Partiram gradualmente, levando conhecimento e tradições. Alguns permaneceram até chegada de franceses no século XVII. História oral não é evidência científica. Não. Sarah empurrou o documento. Diário de Missionário Francês, 1698.
Descreve encontrar nativos vivendo em montes antigos próximos ao grande rio. Localização corresponde exatamente a Kalkia. Mas ninguém publica isso porque contradiz narrativa de misteriosa cidade perdida. James pegou o papel cuidadosamente. Francês antigo, mas legível. Descrevia exatamente o que Sarah dizia. Por que você tem isso? Minha família colecionou evidências por décadas. Tentamos compartilhar com acadêmicos. Fomos ignorados. Disseram que éramos tendenciosos, que misturávamos fato com mito. Ela se inclinou. Então, quando ouvi que arqueólogo Osage estava escavando lá, pensei talvez você entendesse. Talvez você tivesse coragem de contar verdade. Como você sabia o que encontrei hoje? Sarah sorriu levemente. Meu neto trabalha na equipe de escavação. Assistente graduando. Ele me ligou esta tarde. As peças se encaixaram. O jovem nativo que estava com ele esta manhã. Calado. Observador. James tinha assumido que ele era apenas tímido. Sarah, mesmo se tudo isso for verdade, eu não posso provar. Um fragmento de cerâmica, um diário antigo, não é suficiente contra sistema inteiro. Não está sozinho. Sarah retirou mais documentos da pasta. Tenho contatos com 3 outros arqueólogos que encontraram evidências similares em sítios próximos. Todos foram pressionados a silenciar. Um perdeu tenure. Outro foi transferido para Alaska. Terceira simplesmente desistiu da academia. James folheou documentos. Relatórios suprimidos. Fotografias de artefatos que desapareceram de coleções. Memorandos internos de universidades discutindo como gerenciar descobertas inconvenientes. Era conspiração, mas não do tipo que envolvia salas cheias de vilões. Era conspiração de conveniência, centenas de pequenas decisões de pessoas protegendo carreiras, budgets, relacionamentos. Morte por 1000 compromissos. O que você quer que eu faça? Quero que você documente tudo, adequadamente, cientificamente, e depois torne público. Sarah pegou sua mão. Nossos ancestrais construíram Kalkia, não para criar mistério turístico, não para ser chamados de civilização perdida como se fossemos Atlântida. Eles construíram cidade real, com pessoas reais, que enfrentaram problemas reais e tomaram decisões reais. Eles merecem história verdadeira, não versão conveniente. James pensou em todas as aulas que ensinara, papers que escrevera, onde descrevera Kalkia como misteriosamente abandonada. Quantas vezes perpetuar a mesma narrativa simplista? Se eu fizer isso, perco tudo. Emprego, reputação, futuro na academia. Eu sei. Sarah soltou sua mão. Minha família perdeu tudo quando chegaram europeus. Terra, cultura, língua. Meus antepassados em Kalkia perderam cidade que construíram. Mas sabe o que nunca perdemos? Verdade. Mantivemos história viva através de gerações. Porque sabíamos que um dia, alguém escutaria. Ela se levantou, deixando pasta na mesa. Tudo o que precisa está aqui. Decisão é sua. James ficou sozinho no café com pasta cheia de segredos que poderiam reescrever história, ou destruir sua vida. Telefone vibrou. Mensagem de Margaret Shen, da Riverside. Dr. Kowalski me informou sobre situação. Riverside está disposta a dobrar oferta. $100.000. Consideração final até amanhã 9 horas. $100.000. 3 anos de salário. Tudo o que precisava fazer era assinar papel dizendo que não encontrou nada importante. James olhou pela janela do café. Lá fora, Collinsville seguia sua rotina. Pessoas saindo do trabalho, crianças brincando, vida normal continuando. Nenhuma dessas pessoas se importava com cerâmica de 600 anos ou debates arqueológicos. Mas elas se importavam com empregos, com desenvolvimento, com o futuro de suas famílias. E James, sozinho com decisão impossível, percebia que não havia resposta certa. Apenas escolha entre diferentes tipos de errado. James não dormiu. Passou a noite espalhando o conteúdo da pasta de Sarah, documentos, fotos, o diário francês de 1698. Cada peça construindo o caso que a academia deliberadamente ignorara.
Às 3 horas da manhã, ligou para a Dr. Rebecca Martinez, colega da Universidade de Iowa. Encontrei algo em Calquia que contradiz cronologia aceita. Pausa longa. Então você não me ligou. 3 colegas meus tentaram publicar evidências similares sobre ocupação tardia. Um enfrenta processo difamatório. Outra perdeu funding. Terceiro desapareceu da academia. Rebecca. A padrão. Riverside Development tem dedos em 40 projetos em 6 estados. Sempre mesma operação. Terra barata perto de sítios nativos, arqueólogos complacentes, construção antes que alguém olhe de perto. Sua voz baixou. Mas se tem evidências sólidas, conheço o jornalista do New York Times. Claire Davidson. Plataforma que a academia não silencia facilmente. Às 6 horas, James estava de volta em Calquia com equipamento próprio. Se ia fazer isso, faria cientificamente irrefutável. Documentou tudo, fotografias com escala, amostragem de solo, mapeamento estratigráfico. Encontrou mais. Fragmentos de tecido carbonizado. Sementes de milho de variedade posterior a 1400. Contas de vidro veneziano do comércio francês século XVII. Calquia não foi abandonada em 1350. Grupos permaneceram por séculos. Às 8h30, motor se aproximou. Margaret Shane descendo de caminhonete com 2 seguranças. Dr. Redbeard. Trabalhando fora de horário autorizado. Documentando descobertas. Trabalho que terminou ontem. Ela estendeu o documento. Universidade assinou acordo revisado esta manhã. Nova consultoria assumiu. Seus serviços não são mais necessários. James leu. Assinatura de Kowalski. 6h45 desta manhã. Tinham-o removido. Material coletado pertence à universidade e deve ser devolvido imediatamente. Margaret continuou. Seguranças se aproximaram. James subiu da trincheira, mochila com todo o material nas costas. Vou precisar recibo oficial. Se puder nos acompanhar ao escritório de campo. Armadilha. Se fosse, perdia tudo. Prefiro entregar diretamente ao Dr. Kowalski. Protocolo adequado. Ele está indisponível. James virou-se para o carro. Seguranças bloquearam. Seria mais fácil se cooperasse. 2 homens, ele sozinho, área isolada. Mas tinha trunfo, celular configurado para transmitir vídeo ao vivo. Tudo gravado. Estão me impedindo de sair? Margaret interveio. Claro que não. Então resolveremos com o advogado presente. James contornou-os. Desta vez deixaram, mas fotografaram sua placa. Dirigiu para Saint Louis. Thomas Bearclough, advogado Lakota especializado em patrimônio cultural, examinou evidências. Você tem caso sob NAGPRA, Native American Graves Protection Act. Mas precisamos agir rápido. Se começar em construção, reverter será exponencialmente difícil. Quanto tempo? Horas. Talvez dia. Thomas pegou o telefone. Vou registrar petição emergencial em Tribunal Federal. Mas James, isso vai ficar feio. Enquanto Thomas preparava documentos, James ligou para Claire Davidson do Times. Explicou, enviou fotos. Posso ter matéria pronta amanhã. Mas preciso fontes corroborantes. Tenho documentos. Diário francês de 1698. História oral preservada. História oral será desafiada. Preciso de outros arqueólogos. James contatou 3 nomes que Rebecca mencionara. 2 não responderam. Terceiro, Dr. Michael Thornton, em museu local após perder posição acadêmica, concordou falar anonimamente. Encontrei evidências similares em Missouri. Ocupação até 1600 S. Relatei honestamente. Fui destruído. Voz amarga. Sim, falarei. Mas Claire protege minha identidade. Peças se alinhavam. Matéria. Ação legal. Evidências. Caso irrefutável. Então às 16 horas, telefone tocou. Sua mãe em Oklahoma. James, você está bem? Recebi ligação estranha.
Homem perguntando sobre você. Suas finanças, família, se tinha problemas com álcool. Sangue gelou. O que disse? Desliguei. Mas o que está acontecendo? Investigavam sua vida, procurando munição para destruir credibilidade. Naquela noite, e-mail de endereço anônimo. Sem texto. Apenas anexos, fotos dele em Calquia, no advogado, ao telefone. Timestamp em cada uma. Última foto era de sua casa. Tirada há 20 minutos. Alguém o seguirá o dia inteiro. Sabiam onde morava. Jamie sentou, sentindo medo real pela primeira vez. Não era jogo acadêmico. Era guerra. Telefone tocou. Sarah Viteorsi. Ouvi que te removeram. Está seguro? Fisicamente sim. Profissionalmente, sendo destruído. Então aceleraremos. Amanhã 10 horas. Conferência de imprensa na entrada de Calquia. Eu, você, Thomas B. Arcloud, 5 anciãos tribais. Anunciamos petição legal e tornamos evidências públicas. Sarah, isso vai explodir. Meus antepassados construíram aquela cidade com próprias mãos. Não vou ficar quieta enquanto destroem o que resta. Nem você. James olhou para artefatos em sua mesa. Fragmentos de vidas vividas há séculos. Pessoas que persistiram. Tudo bem. Amanhã às 10 horas. Mas sabia que nas próximas 16 horas, outro lado faria tudo para impedi-los. A guerra pela verdade sobre Calquia estava começando. E James Redbeard estava na linha de frente de batalha que decidiria quem tem direito de contar história da América. James chegou a Calquia às 9h15. O estacionamento já estava lotado, vans de notícias de 3 canais locais, carros de curiosos, e conspicuamente, caminhonete preta da Riverside estacionada diretamente em frente ao local escolhido para a conferência. Sarah Viteorsi estava lá com 5 anciãos tribais, todos vestidos com trajes tradicionais. Thomas B. Arcloud organizava microfones. Claire Davidson do New York Times verificava equipamento de gravação. Margaret Shen desceu da caminhonete com o homem de terno que James não reconheceu. Caminharam direto até ele. Dr. Redbeard, este é Gerald Ashworth, advogado-chefe da Riverside. Tom cortês mas olhos glaciais. Gostaríamos de conversar antes que cometa erro irreparável. Não há nada para conversar. Há muito. Ashworth abriu pasta. Temos aqui cópia de contrato que você assinou com universidade. Cláusula 7b estipula claramente que qualquer material coletado durante projeto é propriedade institucional. Você removeu artefatos sem autorização. Isso é roubo. Protegi evidências de desaparecerem misteriosamente. Como aconteceu em Missouri, em Arkansas, em alegações sem fundamento. Ashworth interrompeu. Também temos testemunhos de 3 colegas questionando sua objetividade. Aparentemente você tem histórico de misturar ativismo político com ciência. James sentiu raiva familiar. Defender patrimônio cultural não é ativismo político. Depende da perspectiva. Ashworth sorriu friamente. Mas aqui está o que realmente importa. Se prosseguir com essa conferência, processaremos você pessoalmente por difamação, violação de contrato e interferência tortuosa em relações comerciais. Estimamos danos em 15 milhões de dólares. 15 milhões. Número projetado para destruir qualquer um. Sarah se aproximou. Ameaças vazias. Sob NAGPRA, sítios com significância para povos nativos têm proteção federal. NAGPRA requer prova de conexão direta com tribo federalmente reconhecida. Ashworth a olhou. Sua família alega descendência de Calquia, mas não há documentação antropológica estabelecendo vínculo entre Calquia e tribos Osage modernas. Então legalmente, você não tem standing. Era verdade. Calquia foi abandonada séculos antes de registros europeus. Conexões eram inferidas, não comprovadas documentalmente. Thomas interveio. Estamos preparados para litígio extenso sobre isso. Com que dinheiro? Riverside tem recursos ilimitados. Vocês têm. Ashworth gesticulou vagamente. O que? Crowdfunding. Eram 9h55. Jornalistas esperando.
Câmeras ligando. Momento de verdade chegando. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Picape antiga rugiu para estacionamento, freando bruscamente. Porta se abriu. Homem desceu, talvez 70 anos, rosto curtido por sol, mãos de quem trabalhou vida inteira. Robert! Sarah exclamou surpresa. O que você está fazendo aqui? Robert Viteorce, irmão mais velho de Sarah, caminhou direto até grupo com caixa de papelão nos braços. Jamie sabia dele, veterano do Vietnã, depois fazendeiro, homem que evitava política e academia. Sarah me ligou ontem. Voz grave, cansada. Disse que ia precisar de ajuda. Então trouxe isso. Ele colocou caixa no capô do carro. Meu avô me deu isso quando tinha 12 anos. Disse para guardar, nunca mostrar para brancos, porque tentariam roubar ou dizer que era falso. Ele abriu a caixa. Dentro, embrulhados cuidadosamente em tecido, objetos de cerâmica inteiros, ferramentas de pedra, e algo que fez James parar de respirar, colar de contas de cobre e conchas marinhas, design idêntico aos encontrados em Calquia. Meu avô disse que bisavô dele trabalhou como guia para missionários franceses em 1720s. Levou-os aos montes antigos onde ainda viviam parentes. Esses objetos foram dados a ele por anciã que morava lá. Ela disse: quando pessoas brancas disserem que nós desaparecemos, mostre isso. Prove que permanecemos. Silêncio absoluto. Claire Davidson já estava fotografando freneticamente. A Short se recuperou primeiro. Objetos de proveniência não verificada não provam nada. Então vamos verificar. James pegou o colar cuidadosamente. Datação por carbono pode ser feita em 48 horas. Análise de estilo confirma período. E se história de Robert é verdadeira, isso é evidência física de ocupação contínua até século XVIII. Roubo de artefatos nativos é crime federal, Thomas adicionou calmamente. Sob Archaeological Resources Protection Act, Riverside pode processar James, mas primeiro terá que explicar por que estava tão ansiosa para construir sem investigação completa. Quase como se soubessem que encontrariam algo inconveniente. A Short olhou para Margaret. Algo não dito passou entre eles. Depois voltou-se para James. Temos proposta final. Riverside adia construção 6 meses. Permite escavação completa supervisionada por universidade neutra. Em troca, você assina acordo de não divulgação sobre irregularidades processuais. Era quase vitória. 6 meses, escavação adequada. Mas com preço, silêncio sobre corrupção sistêmica. James olhou para Sarah, para Robert, para anciãos tribais observando. Pensou em todas as outras pessoas que Riverside silenciara. Todas as outras histórias enterradas junto com evidências. Não. Sua voz firme. Sem acordos de silêncio. Escavação completa com supervisão tribal. E investigação independente sobre supressão de evidências em todos os projetos anteriores da Riverside. Você está cometendo suicídio profissional. Estou escolhendo verdade sobre conveniência. Pela primeira vez em muito tempo. A Short fechou pasta. Nos vemos no tribunal. Ele e Margaret saíram. Eram 10h02. As câmeras esperavam. James, Sarah, Robert e Thomas se posicionaram diante dos microfones. Atrás deles, Monksmoon se erguia, testemunha silenciosa de tudo. Claire Davidson fez primeira pergunta. Dr. Redbeard, pode explicar o que encontrou? James respirou fundo. Por décadas, ensinamos que Calquia foi misteriosamente abandonada por volta de 1350. Essa narrativa é conveniente, cria aura de mistério, permite que ignoremos continuidade cultural, facilita desenvolvimento de terras consideradas desocupadas. Mas evidências que coletei nas últimas semanas mostram ocupação continuada até pelo menos 1425, possivelmente até 1700s. Ele mostrou fotos dos artefatos, explicou datação, detalhou camadas estratigráficas. Falou como arqueólogo, apresentando dados científicos irrefutáveis. Então Sarah falou como descendente, compartilhando história oral preservada por gerações. Robert mostrou objetos de seu avô. Anciãos tribais testemunharam sobre conexões culturais.
Não era mais apenas arqueologia. Era restauração de verdade roubada. Repórter de canal local perguntou, mas e os empregos? O shopping prometia 1.000 vagas. Thomas respondeu, há 47 outros locais em Collinsville adequados para desenvolvimento comercial. Apenas um Kalkia. A pergunta não é empregos versus história. É se estamos dispostos a destruir patrimônio insubstituível por conveniência. Dr. Redbeard, outro jornalista, Riverside alega que você tem agenda política, que mistura ciência com ativismo. James olhou diretamente para a câmera. Durante anos, ensinei versão conveniente de Kalkia. Misteriosa, perdida, exótica. Porque essa versão não ameaçava ninguém. Não complicava narrativas. Não atrasava construção. Sua voz quebrou levemente. Mas ciência sem coragem não é ciência. É apenas servidão a poder. A conferência durou 45 minutos. Perguntas, respostas, evidências apresentadas. Claire Davidson tinha matéria bombástica. Canais locais tinham confronto dramático. Redes sociais já estavam explodindo com hashtags. Quando terminou, James sentou em meio fio, exausto. Sarah sentou ao lado. Meu avô me disse algo quando eu era criança. Ela falou calmamente. Disse que Kalkia não foi abandonada porque pessoas desistiram. Foi abandonada porque mundo mudou. Clima mudou. Comércio mudou. Política mudou. Então pessoas tomaram decisão inteligente, dispersaram, levando conhecimento e cultura com elas. Não foi falha. Foi adaptação. E nós transformamos isso em mistério. Porque mistério vende. Mistério não tem donos. Mistério não faz demandas. Sarah olhou para Monksmoor. Mas verdade tem donos. Verdade faz demandas. Por isso é perigosa. Telefone de James tocou. Kowalski. Você está demitido. Efetivo imediatamente. Segurança irá escoltar você para fora de campus amanhã. Entendo. James, você destruiu sua carreira por nada. Em 6 meses, ninguém vai lembrar dessa história. Riverside encontrará a forma de construir. Você estará desempregado, processado, esquecido. Talvez. James olhou para Robert, ainda segurando caixa com objetos de seu avô. Mas pelo menos quando meu neto me perguntar o que fiz quando importou, poderei olhá-lo nos olhos. Desligou. Claire Davidson se aproximou. Matéria sai amanhã na primeira página. Também estou fazendo série investigativa sobre supressão de evidências em projetos arqueológicos. 3 outros arqueólogos concordaram em falar publicamente agora que você quebrou o silêncio. Thomas tinha notícias melhores. Juiz federal emitiu liminar temporária. Construção está suspensa até audiência completa. E Procurador-Geral do Estado abriu investigação sobre práticas da Riverside. James deveria sentir triunfo. Mas apenas sentia cansaço profundo e estranha paz. Tinha perdido emprego, reputação, futuro acadêmico. Enfrentaria processos, dívidas, anos de batalha legal. Mas quando olhou para Monksmoor, monumento erguido por mãos de antepassados de Sarah, Robert e tantos outros, sentiu algo que não sentia em anos. Propósito. Real, não conveniente. Porque no final, não importava quantas carreiras ele construísse se fosse sobre fundação de silêncios convenientes. Importava-se, quando hora chegasse, ele teve coragem de escolher verdade difícil sobre mentira confortável. E James Redbeard finalmente fizera essa escolha. 8 meses depois, James estava na beira de nova trincheira em Kalkia, mas agora como consultor independente. Vento de março carregava frio, mas sol prometia primavera. A escavação era diferente. Equipe de 15 arqueólogos, metade nativos, incluindo o neto de Sarah como co-diretor. Supervisão tribal. Transparência completa. Cada descoberta documentada publicamente em tempo real. Tinham encontrado mais que James imaginara. Padrões migratórios complexos. Kalkia não morreu, transformou-se. Residentes se dispersaram gradualmente ao longo de século, levando conhecimento para outras regiões. Não mistério. Diáspora intencional. Dr. Redbeard. Amanda, estudante Potawatomi.
Encontramos algo. Na trincheira, fragmento de cerâmica com marcas pictóricas mostrando o movimento de pessoas. Data preliminar, 1380 d.C. Era mapa. Instruções deixadas para quem ficava. Gerações de arqueólogos procuraram mistério quando evidência estava ali, pessoas deixando sinais para o futuro. Telefone vibrou. Claire Davidson, artigo ganhou Pulitzer. Obrigada por ter coragem. A matéria desencadeara avalanche. Investigação federal sobre Riverside em 6 estados. 3 executivos renunciaram. Senador perdeu reeleição. 23 sítios reabertos para investigação adequada. Mas James pagará preço devastador. Riverside o processara. Embora caso arquivado, honorários legais, 80 mil em dívidas. Casa hipotecada. Poupança esgotada. Nenhuma universidade importante o contrataria. Problemático. Casamento não sobreviveu. Divorciado há 5 meses. Aos 42, tinha vencido, salvara Calquia, mudará políticas. Mas vivia em apartamento de um quarto, carro com 280 mil quilômetros, não sabia se pagaria a faculdade da filha. Vitória era real. Nunca seria chamada de fácil. James. Sarah atravessava campo, sorrindo. National Park Service redesignará Calquia como sítio de significância nacional tribal. Primeiro do tipo. E Smithsonian quer exposição. Você como consultor. Eu aceito. Sarah o estudou. Você está bem? De verdade. James pensou. Alguns dias acordo arrependido. Penso em tudo que perdi. Dias onde vejo ex-colegas recebendo prêmios, e eu lutando para pagar contas. E outros dias. Outros dias sei que fiz única coisa que importava. Gesticulou para a equipe. Antes tínhamos 2 arqueólogos nativos, agora 15 só nesta região. Porque viram que é possível desafiar sistema. Sarah assentiu. Meu neto corrigiu o professor em aula ontem sobre Calquia. Professor agradeceu, mudou a aula inteira. Pequenas vitórias. Não espetaculares, mas reais. Naquela tardes, um call com 3 estudantes nativos de diferentes estados, todos citando Calquia como inspiração. Dr. Redbeard, valeu a pena? Perder tudo. Depende do que mede. Financeiramente. Profissionalmente. Não. Custou tudo. Meu casamento não sobreviveu. Acordo às 3 horas preocupado com dívidas. Silêncio desconfortável. Mas moralmente, espiritualmente, sim. Porque quando importou, quando tinha algo a perder, tive coragem de escolher verdade. E a maioria não terá. Escolherá segurança, porque é racional. Mas se quer fazer trabalho que desafia poder, que restaura vozes silenciadas, tem que saber que custará algo. E decidir antecipadamente se está disposto a pagar. Uma estudante limpou lágrimas. Obrigada. Precisava ouvir isso. James caminhou até Monks Moon ao pôr do sol. Subiu 156 degraus, cada um representando o trabalho de pessoas que viveram há séculos. Do topo, via toda Calquia. Ao longe, terreno onde shopping nunca foi construído. Riverside declarara falência. Terreno agora seria centro cultural tribal. Pensou em Roger Boisjol, engenheiro que tentará parar Challenger. Viverá com PTSD, isolamento. Mas mudanças na NASA após desastre salvaram vidas futuras. Vitórias assim nunca eram limpas. Mas eram reais. Telefone tocou. Maia, sua filha, 14 anos. Pai? Apresentei sobre Calquia na escola. Usei suas pesquisas. Professor disse que foi melhor trabalho que já viu. Nó na garganta. Estou orgulhoso. Sei que as coisas estão difíceis. Mas entendo por que fez o que fez. Quando crescer, quero ser como você. Alguém que escolhe certo mesmo quando é difícil. Depois que desligou, James ficou no topo enquanto o sol desaparecia, lágrimas escorrendo. Havia perdido tanto. Mas ganhará algo que nenhum salário poderia comprar, capacidade de ser exemplo real para a filha, não apenas lição teórica sobre integridade. Por que não somos definidos por quantas batalhas vencemos,
mas por quais escolhemos lutar. James Redbeard lutara pela verdade quando era inconveniente. Pagará preço completo. E faria novamente. Não porque era herói, mas porque algumas coisas, verdade, justiça, memória, valem mais que segurança. Calquia não era mais mistério. Era cidade real, construída por pessoas reais. E suas histórias verdadeiras finalmente estavam sendo contadas. Não por ser conveniente, mas por ser verdade. E verdade, James aprendeu dolorosamente, sempre tem custo. Mas mentira confortável custa a alma. Se essa história te fez pensar diferente sobre coragem, sobre o que importa, sobre custo de fazer o certo, se inscreve no canal. Porque todos enfrentaremos momento onde precisamos escolher entre segurança e integridade. E quando chegar, histórias como essa podem nos dar força para escolher certo, mesmo quando custa tudo.